assim. Gente do céu. Nós vimos recentemente a Operação Carbono Oculto, vocês acompanharam, que começou a revelar o elo umbilical da Faria Lima com o PCC. E aí, já na Carbono Oculto, começou a se falar de várias empresas, grupos. E um dos grupos citados naquele momento que rondava era a antiga refinaria de Manguinhos, a Refit. Pois ontem não teve uma operação especificamente, né, mirando a turminha da Refit e mais algumas pessoas. Aí eu trouxe aqui algumas manchetes. O grupo Refit teria relação com investigados em esquema do PCC, diz polícia. Mega operação busca combater esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Não há informações que estabeleçam a relação direta do grupo investigado com a facção. Depois, manchete do Jornal Nacional. Investigação aponta que grupo Refit sonega de maneira recorrente e intencional e tem 26 bilhões em impostos atrasados. Imagine o quanto dinheiro você não movimentou para você ter 26 bilhões em atraso. O empresário Ricardo Magro, aquele que no evento da Veja, patrocinado pela Refit, o Ciro Nogueira foi lá daquele abraço apertado no Ricardo Magro. Ricardo Magro aparece no centro da investigação. O advogado paulista, que há mais de uma década vive nos Estados Unidos, é dono da refinaria Refit, lá no Rio de Janeiro. E aí começa, né? A turminha do barulho. Ex-número 2 de Ciro Nogueira é um dos alvos de mega operação que mira Refit, né? É por isso que é ex. Por isso que é ex. Ciro deve ter descoberto alguma maracutaia e mandou embora. Porque Ciro Nogueira não anda com quem faz coisa errada. O abraço que ele deu no Ricardo Magro, ele vai falar que é inteligência artificial ou então que ele não sabia de nada. Parece que nesse Natal o Dedé Odebrecht não vai ligar pro Ciro, né? O Ciro tá se tornando uma pessoa muito tóxica. Tá muito radical, viu, Ciro? Investigações atingem, aí já tá no plural, agora tá começando a ficar complicado. Aliados de Ciro Nogueira e o afastam de eleição presidencial. Rapaz, caso de Master Refit, ex-assessor e dono de Bets envolveram aliados e amigos do presidente do PP. Aliado diz que o senador é visado por ser principal articulador de pró-direita. Sim, é isso mesmo. O judiciário brasileiro, né, vê Ciro Nogueira, o sabotador oficial do bolsonarismo, que tá tentando se emplacar como vice do Cadeirudo, ele tá sendo perseguido por causa disso. Agora tá tudo revelado. Aí Renato fala, né, rapaz, a Faria Lima descartou Ciro Nogueira como um chiclete que perdeu o sabor. É o futuro ex-senador. Quando o noticiário junta de forma explosiva Master, Refit, BRB e Bets, a turma faz o que sempre faz. Atravessa a rua e finge que não conhece o próprio elenco. Parece que não valeu tanto a pena atender todas as ligações do Dedé Odebrecht. O tanto que Ciro se esforçou ao longo dos anos aí, rapaz, pra... Você vê, olha que curioso. No caso do Banco Master, a imprensa falou que Ciro Nogueira apresentou um pouco antes, né, uma emenda para tentar aumentar o FGC para 1 milhão. E Ciro Nogueira também foi apontado, tanto pela Malu Gaspar do Globo, como pelos senadores, como o cara aí que falou que esse negócio de CP do Banco Master não prestava. Já no caso da Refit, algumas emendas no projeto lá do devedor contumaz, apresentadas pelo Ciro Nogueira, meio que caiu como uma luva o Ricardo Magro da Refit. Informações na época até do Guilherme Amado. Coitado Ciro Nogueira. Sempre tentando trabalhar pelo Brasil. Ah, meu Deus, eu gosto tanto do Ciro Nogueira. Não, eu tô triste pelo Ciro. Aí vem a Raquel Landim. 26 bilhões em atraso. Imagina quanto dinheiro não tem, né? Não tem aí, não foi movido para chegar nesse valor. A Raquel Landim já vai além. A operação da Refit vai secar o caixa 2 de partidos do Centrão. Não estou entendendo isso. Circulam informações em Brasília de possíveis delações premiadas de figuras-chave dos esquemas agora desbaratados. Ricardo Magro não é apenas o eixo central da Operação Poço de Lobato, que desbaratou o esquema bilionário de sonegação do Grupo Refit. Ele é também um empresário de muitas conexões em Brasília, particularmente com políticos do Centrão. Na capital federal, a versão é de que a operação capitaneada por polícias civis e militares, Ministério Público e Receita Federal vai trazer 2 benefícios para o governo Lula. Primeiro, um aumento de arrecadação formal, já que quem está devendo vai pagar. E 2, vai secar uma fonte importante de recursos de caixa 2, rapaz, para os políticos do Centrão. Tu vê como o bolsonarismo é um negócio rasteiro. Toda vez que tem um escândalo envolvendo banqueiro, sabe, grande empresário bilionário, o bolsonarismo nunca tá no meio. É sempre pé de chinelo, né? Os problemas do bolsonarismo é o quê? É discurso de ódio. Discurso de ódio, né? Atos antidemocráticos, né? Sei lá. O que o bolsonarismo faz, né? Aí reclama do judiciário, né? Tenta dar o golpe de Estado de Miami. Mas quando é o Centrão, é dinheiro no bolso, né? Com operações mais inteligentes, feitas em conjunto também com autoridades estaduais, os investigadores chegaram no primeiro elo, os empresários. Com a Operação Carbono Oculto e a Operação Poço de Lobato, começaram a colocar um torniquete na chamada economia do crime. Um mundo paralelo no qual empresários inescrupulosos, muitas vezes ligados a grupos como PCC e Comando Vermelho, movimentam bilhões em sonegação, falsificação e adulteração de produtos.
Projeções do Fórum Nacional de Segurança Pública apontam que a economia do crime representa 161 bilhões ao ano em apenas 4 setores: bebidas, ouro, combustíveis e fumo. E quando o malfeitor é proibido, o empresário sério floresce. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo, a arrecadação do Rio de Janeiro triplicou em outubro após o registro da Refit ter sido suspenso pela Agência Nacional de Petróleo. Tem até uma coisa curiosa, saiu, acho que no Globo, uma nota falando que a Refit, parece que ela estava vendendo mais gasolina do que a capacidade dela de refinar. Como isso é possível, né? A não ser que a gasolina veio de outro lugar, né? Deixa eu ver se eu acho que essa matéria é fácil. Matéria do Lauro Jardim, sempre Lauro Jardim. A recém-interditada refinaria de Manguinhos refinou mais que sua capacidade de refino. Como isso é possível, né? Estranho, né, gente? Mas tá ali, né? Segundo a autorização da ANP, a empresa do Magro possui 2 torres de destilação atmosférica autorizadas com capacidade de processamento de 1.479 metros cúbicos por dia e 1.272 metros cúbicos por dia. Estas torres podem produzir em torno de 1 bilhão de litros por ano. Os dados consolidados de 2024, no entanto, revelam que Manguinhos refinou 2,2 bilhões, mais do que o dobro. Como isso é possível? Ou esse petróleo não veio? Daí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver se acha a notícia. Olha lá, valeu a pena, valeu a pena. Petrobras desembarca carga russa apreendida da Refit. Será que, na verdade, a Refit não está refinando? Será que ela está só vendendo o petróleo que vem da Rússia? Que treta, hein? Que tretinha, hein? Que tretinha, rapaz. E agora, ó, 14 de novembro de 2025. Coisas que eu tinha lido na imprensa semanas atrás. É o que eu digo pra vocês, né? O que vem em vídeo é uma parte. Aí fica na minha cabeça. Eu vou lembrando das coisas. A Refit, viu? Tá demais. Só que a economia do crime não persiste sem a complacência da política. E é aí que as autoridades querem chegar nos políticos. Circulam informações em Brasília de possíveis delações premiadas, de figuras-chave dos esquemas agora disparatados, talvez uma espécie de lava-jato do Centrão. Lula, eu autorizo. Outras pistas, não provas, para as autoridades podem vir das relações entre esses empresários e os políticos. Ricardo Magro hoje é figura tóxica na capital federal, mas por muito tempo teve amigos poderosos. Em maio deste ano, um seminário em Nova York, organizado pela revista Veja e que tinha a Refit como patrocinadora master, contou com a presença de figuras poderosas da República, como o nosso grande Hugo Mota, o então presidente supremo na época, o maior iluminista brasileiro, Luiz Roberto Barroso, o senador Ciro Nogueira, o governador do Rio, Cláudio Castro. Obviamente o Cláudio Castro foi lá pra cobrar pessoalmente, né? Porque é o estado dele. Eu amo o Brasil. E aí a melhor parte, pra mim pelo menos, é ver isso daqui. Alerta. Ministério Público de São Paulo acusa a integrante do MBL de operar offshores do Ricardo Magro. Quem? O grande Cristiano Beraldo, que finge ser analista político na Jovem Pan. A Operação Poço de Lobato, deflagrado mais cedo pela Justiça de São Paulo, cumpriu 126 mandados de busca e apreensão contra pessoas e empresas suspeitas de integrarem esquema de sonegação fiscal liderado pelo Grupo Refit. Um dos alvos foi o empresário Cristiano Beraldo, integrante da diretoria do MBL e comentarista político da emissora Jovem Pan. Eu acho, Dantas, que a sua jornalista foi injusta, porque ele não é só um integrante. Ele não é só um integrante. Você foi safado com o Beraldo. Ele é mais. Você o diminuiu. A gente vai chegar lá. Você tem que falar pra Mariana Buquerque. Vocês diminuíram a importância do Beraldo. Segundo o Ministério Público, Beraldinho mantém empresas offshore nos Estados Unidos que coincidem em endereço com as de Ricardo Magro. Qual o problema, né? Isso é bobagem. Provando a continuidade do esquema internacional de blindagem, uma das empresas, Cascai Bay LLC, teria como gerente Alessandra Angel Magro, esposa do empresário, que também seria dono de outra, a Oceana KB Real Estate. Beraldo, que foi secretário de turismo de Eduardo Paes, maravilhoso, aparece nas investigações como CEO da J Global Energy Inc., identificada pelos investigadores como parceira de Manguinhos de Ricardo Magro. As informações constam em decisão da juíza Márcia Mayumi Okoda Oshiro, obtidas por esse site. Aí